Olá, seja muito bem-vindo ao Começo Conversa, um programa de entrevista diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. Um juiz de direito integra a magistratura, tendo ingressado na respectiva carreira de acordo com os preceitos da lei constitucional e ordinária. Em geral, atua na justiça especializada, como a trabalhista, a eleitoral e a militar, ou ainda na justiça comum. Sua rotina de trabalho envolve a análise de processos, a tomada de decisões, a emissão de despachos, a realização de audiências e o atendimento de advogados, entre outras atribuições. É o caso do nosso convidado de hoje no Começo Conversa, que se destaca por sua atuação no Judiciário, mais especificamente como magistrado no Fórum Desembargador Faria Souza de Caratinga. Ele atua na vara criminal com o intuito de julgar casos relacionados, por exemplo, a crimes como roubos, agressões físicas e tráfico de drogas, e na segunda vara da infância e da juventude, a quem compete julgar, por exemplo, adolescentes que praticam condutas delituosas. Atos infracionais esses que também podem ser encaminhados à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente ou ao Ministério Público. Isso para a instauração do devido processo legal. Daqui a pouco, na volta do intervalo, você vai saber quem é o nosso convidado muito especial de hoje no Começo Conversa. Não sai daí, nós voltamos já já. Olá, estamos iniciando mais um Começo Conversa aqui pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga, programa que é retransmitido pelas emissoras TV Sistec e Supercanal TV. O programa é também disponibilizado nas plataformas digitais. Muito obrigado aí mais uma vez por prestigiar o nosso programa. Ele é filho de Rita de Cássia de Oliveira e de Heleno Aparecido Roberto. É natural de Indaiatuba, São Paulo, e foi aprovado em concurso público aos 27 anos. Ingressou na magistratura em Minas Gerais no mês de novembro de 2012. Passou por comarcas como a de Conselheiro Pena e Januária, onde foi juiz titular, diretor substituto do foro e juiz eleitoral, dentre outras atividades. O magistrado, que é diretor do foro da comarca de Caratinga e juiz da 71ª Zona Eleitoral do município, é nosso convidado de hoje no Começo Conversa. O juiz Marco Antônio de Oliveira Roberto ocupa também há cerca de 2 anos e meio a segunda vara criminal e da infância e da juventude da comarca, e atua em causas cíveis e criminais previstas na Lei Maria da Penha. Doutor Marco Antônio, muito bem-vindo aqui ao Começo Conversa. Eu que agradeço, professor Eugênio, pelo convite, fico lisonjeado por estar participando. Prazer te receber aqui. Indaiatuba é mais perto de São Paulo do que de Ribeirão Preto. Sim, bem mais perto de São Paulo. Mas o senhor ia lá em Ribeirão tomar um chopp do Pinguim, já foi lá, não? Já fui passear uma vez em Ribeirão, mas não tomei chopp, né? É. E Indaiatuba é mais próxima de São Paulo, cerca de 120 quilômetros, e fica na região de Campinas. Aliás, é colada com Campinas, dá uns 25 quilômetros. É pertinho, né? Eu falei do chopp do Pinguim porque eu acho que ele é mais famoso em Minas Gerais do que em São Paulo, né? É, mais famoso. Eu morava em Juiz de Fora, e isso na juventude, né? A turma falava, esse final de semana vamos lá tomar o chopp do Pinguim em Ribeirão, para ver que doideira, né? O senhor, novo ainda, o senhor se tornou magistrado muito novo, né? 27 anos. Eu ingressei na magistratura com 27 anos de idade. 27 anos. E Minas Gerais, essa escolha por Minas Gerais? Eu, paulista, veio fumar nas montanhas aqui. Sim, quando eu colei grau, né? Eu formei no final de 2008, colei grau em janeiro de 2009 e sempre tive pretensão em fazer concurso para a magistratura. Então, desde a minha formação, eu já vinha estudando, né? Preparando. Os concursos da magistratura são difíceis. São pesados. Assim, estão entre os mais difíceis do Brasil. É. Então, demanda muito estudo, muita preparação, muita disciplina. E tem que fazer um projeto, né? A médio e longo prazo, porque, como eu disse, as provas são de alto nível, exigem um elevado conhecimento do candidato. E aí, inicialmente, a minha pretensão era fazer concurso em São Paulo. No entanto, em 2011, o TJ de São Paulo ficou um tempo sem abrir concurso, né, porque um concurso em andamento teve uma pendência e foi alvo de questionamento junto ao CNJ, então ficou suspenso. E um novo concurso só abriria quando encerrasse o anterior.
Nesse ínterim, final de 2011, abriu um concurso daqui de Minas Gerais, do Tribunal de Justiça. Aí eu fiz a inscrição. Assim, foi o primeiro concurso da magistratura estadual no qual me inscrevi. Bacana. E aí o concurso é composto por várias etapas, né? Sendo a primeira etapa uma prova objetiva, a segunda etapa uma prova discursiva, contendo uma dissertação na área de formação humanística e outras questões abertas, né? De acordo com as disciplinas previstas no edital. A terceira etapa é composta por prova prática, elaboração de 2 sentenças, sendo uma civil e uma criminal, conforme um caso que é apresentado. Depois, a quarta etapa é composta por investigação social e devida pregressa, exame de saúde física e saúde mental, né, incluindo o exame psicotécnico. Aí a quinta etapa é uma prova oral. E nós temos a sexta etapa, que é apenas... Aí a sexta etapa é somente classificatória, que é a avaliação dos títulos. Muito bem. Um concurso difícil, e tem gente que ainda acha que o juiz tem boa vida, só sabe, né? Mas os caras não trabalham, vida boa, só anda de terno para baixo para cima. Eu quero entrar no trabalho do senhor agora, porque haja processo, não, doutor? É uma visão totalmente equivocada, totalmente distorcida, e na minha opinião, chega assim até flertar com a má-fé. Porque é fato notório, né? O Brasil é um país com alto índice de litigiosidade. E essa litigiosidade acontece porque, eu costumo dizer, até trocar ideia com os colegas, porque nós temos assim, é uma cultura de descumprir a lei. E nós temos assim mais de 100 milhões de processos, né, em todo o Poder Judiciário. É praticamente assim, um processo para 2 habitantes. Sendo que os maiores litigantes respondem por mais da metade desse número. Especialmente os entes públicos, né? A União, os estados, as autarquias, né? Por exemplo, o INSS, bem como na área do direito do consumidor, envolvendo né, os conglomerados, empresas de telefonia, bancos, etc. Entendi tudo. O senhor é o diretor do foro, né? Hoje. Sim. Na sua visão, o senhor acredita que comporta abrir mais vara em Caratinga? Falta juiz aqui? Eu, assim, graças a Deus, assim, na minha visão hoje, o quadro, assim, está bem... Tá bom. Está completo, nós temos 7 magistrados na comarca, e embora, assim, o movimento forense ainda é elevado, mas com a instalação das 2 varas no ano passado, em junho, houve um desafogamento. Muito bem. Porque até então as unidades judiciárias estavam bem sobrecarregadas, tanto as cíveis quanto as criminais. Inclusive, assim, a vara do juizado especial, atualmente é a mais assoberbada. Eu penso que não demanda a criação de uma nova vara do juizado, mas assim, a vinda de um outro magistrado. Outro magistrado para ajudar. Para ajudar, porque o juizado especial, até estive em contato com um colega, o Dr. Max, que é titular do juizado, a distribuição média mensal tem sido na casa de 500 processos. É muita coisa. É muita coisa. Vamos no seu caso, por exemplo, como é que o senhor está com vara criminal, vara da infância e da juventude, justiça eleitoral, vara recursal, como é que dá conta, doutor? Nós temos que dar conta, mas aí o que tem que ser feito, assim, eu penso que nós sempre conseguimos dar conta das coisas, né? É preciso ter organização, elaborar um planejamento estratégico, colocar no papel, né, e eleger prioridades. Na vara criminal, quais são as prioridades? Os réus presos, processos que estejam próximos de uma prescrição, e também, assim, de acordo com as diretrizes do CNJ, os processos envolvendo feminicídio, né, ou melhor, crimes contra a vida, homicídio, né, nisso incluindo o feminicídio, processos versando sobre violência doméstica e familiar contra a mulher, e também processos envolvendo crimes contra a administração pública. Também tem que ter um andamento prioritário. Então nós temos que, assim, primeiro ver quais são as prioridades e fazer uma organização. Depois, a segunda vara criminal também acumula a competência da infância e juventude.
abarcando tanto a área infracional, né, envolvendo os adolescentes em conflito com a lei, quanto a infância civil, que abarca ações de adoção, destruição do poder familiar, medicamentos, né, envolvendo a área da saúde, né, a saúde relacionada ao menor, também direitos difusos e coletivos relativos à infância e juventude. Enfim, é uma área bem ampla. O que chama atenção, eu estou ouvindo o senhor falar aqui, e chama atenção de uma maneira interessante, é que o magistrado, ele praticamente é obrigado a ter uma visão sistêmica mesmo, né? Sim. É um campo vasto de conhecimento, né? O senhor falou em planejamento estratégico. A pessoa que não está no dia a dia, imagina, para que o juiz precisa de planejamento? Sem planejamento, você não consegue nem dar conta dessas atividades. Sim, todas. Porque o juiz da atualidade, embora a formação seja jurídica, nós, como o professor Eugênio disse, nós temos que ter uma visão sistêmica. Então, isso demanda um conhecimento multidisciplinar. Então, porque nós também somos gestores. Primeiro, o juiz é o gestor da vara. E no caso, eu, como diretor do Foro, sou o gestor da comarca toda. Né? Eu gerencio pessoas, eu gerencio patrimônio, né? Eu trabalho também com a fiscalização dos cartórios, dos serviços extrajudiciais, né? Serviços notariais e de registro. Então, a visão tem que ser bem sistêmica. Bacana. E como que foi gerir, né? Ainda, acho que acontece um pouco ainda, isso tudo em tempo de pandemia. Eu assumi a direção do Foro em dezembro de 2019, né, por designação do Corregedor-Geral de Justiça. O diretor do Foro, eu posso dizer que é um longa-manos do corregedor. Aí, logo na sequência veio o recesso, aí em janeiro comecei a fazer o trabalho da correição nos cartórios. Logo em seguida veio a pandemia. Então, assim, foi um desafio maior, porque nós tivemos que adotar os protocolos sanitários, né, as regras de isolamento social. Durante o período mais crítico, houve uma suspensão do expediente, de modo que somente os processos urgentes e prioritários que tinham andamento regular. E também nós tivemos aqui no fórum casos de servidores que pegaram Covid. Eu, inclusive, tive Covid ano passado. Graças a Deus, os sintomas foram bem leves. Então, assim, posso dizer que esse contexto pandêmico aumentou a cobrança, né? Aumentou tanto a cobrança interna, a autocobrança, quanto a cobrança da sociedade e do próprio Tribunal de Justiça. Bacana, doutor. Uma conversa muito boa, o tempo passa rápido, vamos precisar fazer um rápido intervalo. Não sai daí, já já nós estaremos de volta aqui com o nosso bate-papo com o doutor Marco Antônio de Oliveira Roberto, juiz da comarca de Caratinga. É rapidinho, nós voltamos já já. Estamos de volta com o começo de conversa, hoje recebendo o magistrado Marco Antônio de Oliveira Roberto, juiz da 2ª Vara Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de Caratinga. Ele que também é diretor do Foro da comarca de Caratinga e juiz da 71ª Zona Eleitoral do município. Doutor Marco Antônio, eu queria entrar agora no assunto até da questão da violência doméstica, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, mas antes nós fizemos o primeiro bloco, né? E vendo a sua espontaneidade, e eu tenho certeza que depois nas redes sociais o pessoal conversa assim, o juiz parece que é fácil para conversar com ele, né? Todo mundo tem medo de juiz. Por quê, doutor? Por que tem medo de juiz? É para ter medo do senhor ou não? Eu costumo... Respeito, tudo bem, Respeito, né? Eu costumo... As pessoas possuem medo porque o juiz ele é uma auto-autoridade, né? Ele representa, assim, embora eu considere assim, um servidor público, mas é diferenciado porque ele é membro de um poder, no caso, o Poder Judiciário. O senhor está em Caratinga há quanto tempo? Eu estou em Caratinga há 4 anos e 2 meses. Foi bem recebido aqui? Sim, fui muito bem acolhido, tanto no Tem amizade aqui? Juiz tem amigo? Juiz pode perfeitamente ter amigos. Juiz toma cerveja? Sim. Juiz vai à missa ou vai ao culto? Sim. Ou sei lá, juiz...
tem uma vida normal, né, doutor? Eu costumo dizer, juiz é ser humano. É um ser humano. As pessoas, muitas vezes, assim, quando alguns críticos do Poder Judiciário falam, juiz pensa que é Deus. Mas as pessoas, às vezes, pensam que o juiz não é um ser humano, pensam que o juiz é Deus. Eu sempre costumo dizer, juiz chora, juiz ri, juiz vai ao banheiro. Mas eles falam isso do juiz, falam também do médico, falam também do professor. Depende da circunstância, fala do professor, fala do cara da TV, fala de todo mundo, né? Bacana demais. Violência doméstica, doutor. Nós falamos aí do seu trabalho na pandemia, né? O senhor já falou das dificuldades que nós tivemos. A violência doméstica, que nível que ela se encontra hoje aqui na comarca, né? Como é que o senhor percebe isso? E a pandemia, de alguma forma, exacerbou isso ou não? Queria que o senhor fizesse esse comentário. Bem, eu, como juiz da 2ª Vara Criminal da comarca, tenho por competência o processamento e o julgamento das causas cíveis e criminais previstas na Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006. Então envolve a violência doméstica e familiar contra o gênero feminino. A violência doméstica, como é sabido, sim, é um fato que sempre existiu, né? Desde os primórdios da humanidade. Nós tivemos a instituição do patriarcado, que teve a formatação atual na Roma Antiga, com a figura do pater familia. E é uma relação desigual e assimétrica de poder, em que vemos o homem na posição superior e de comando, né, ao passo que a mulher ocupa, de acordo com esse sistema, ocupa uma posição de submissão. E isso, inevitavelmente, acaba transbordando para o campo da violência, né? Seja a violência física, a violência sexual, psicológica, moral ou patrimonial. Pois bem, aqui na comarca de Caratinga, tal como no resto do estado ou mesmo no Brasil, os índices são bem elevados. Principalmente fruto desse pensamento patriarcal e também assim, até uma ignorância da população. E então, assim, na 2ª Vara Criminal, do acervo, cerca de 50% envolve processos ligados à violência contra a mulher. E em 2019, assim que logo após assumir a vara, eu desenvolvi alguns projetos ligados à prevenção e à erradicação da violência doméstica. Digo isso porque o combate à violência doméstica possui 3 eixos. O primeiro é da prevenção, que envolve conscientização, envolve a educação. Eu sempre falo que o problema é uma falta de educação da população. Depois nós temos o segundo eixo, que é a punição, né? Punir, após o devido processo legal, aquele que infringiu a lei. E por fim nós temos o eixo da erradicação. E esses 3 eixos estão previstos nos tratados internacionais que versam sobre os direitos humanos, como a Convenção Internacional para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, bem como a Convenção Interamericana, que adotou também os mesmos eixos, no sentido de que a violência contra a mulher é uma grave violação aos direitos humanos, bem como que a mulher tem o direito humano fundamental de viver em um ambiente livre de qualquer tipo de violência. Com base nisso, e de acordo também com as diretrizes do CNJ, que instituiu a campanha Justiça pela Paz em Casa, desenvolvi alguns projetos, inicialmente focados na área da educação. Eu tenho sempre tive muita aproximação com o ramo da pedagogia da educação, primeiro pelo fato da minha mãe ser professora. Bacana, que bom. Seu filho é professora. Sim. E então, eu, em parceria aqui com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Estado também, fiz palestras, visitas às escolas para tratar do assunto. Bacana, eu ia perguntar isso para o senhor, porque quando o senhor reforça aí que o senhor acredita mais na educação para mudar esse quadro todo, e eu também acredito, porque eu sou professor, né? Então tem essa ligação aí da magistratura, do seu trabalho lá com crianças também. Sim. Levando informação sobre a Lei Maria da Penha, discute isso, mostrando o que é violência, né? Porque, aliás, são vários tipos de violência, né? Violência não é só bater na mulher, Sim. né? Isso tudo, de alguma forma, ela
tenta-se levar essa informação para a meninada, né? Exatamente. Isso foi tratado durante o ano 2019, foi tratado nas palestras, nas diversas escolas. Também, assim, até instruções para as professoras, né, os gestores educacionais. E aí, como sugestão, os alunos fizeram trabalhos. Realizaram desenhos, redações, depoimentos, aí isso ficou a critério de cada estabelecimento escolar. Fizeram trabalhos, né, até para demonstrar o aproveitamento. E esses trabalhos estão expostos até hoje no saguão do terceiro andar do fórum. Bacana, que bom. E a minha ideia é até fazer uma compilação e criar um livro. Bacana, né? Porque levar o registro desse conhecimento, né? Sim. Que foi feito nas escolas, porque também tem a resposta dos próprios alunos, né? Sim. O desenho que ele faz, o que ele escreve, às vezes ele está contando a própria história, né, doutor? É um registro reflexivo, né? Reflexivo, interessante. Uma outra questão que eu acho bacana também, essa interação com a escola, é levar essa informação de que, quando fala em violência doméstica contra a mulher, nós não estamos falando só de marido bater em mulher, né, doutor? Exatamente. É da mãe que apanha, da irmã que apanha, não é isso? Da avó que sofre violência? Sim, porque a violência doméstica, né, ela ocorre em três situações. Primeiro, no âmbito doméstico, que são aquelas pessoas que coabitem, né, que vivam sob o mesmo teto. Mesmo que não sejam familiares, mas elas vivem sob o mesmo teto, ainda que esporadicamente agregadas. Então, eu cito como exemplo uma república de estudantes, né, em que há homens e mulheres, aí, por algum motivo, surge um conflito e a mulher agredida pelo colega dele, né, também se enquadra a Lei Maria da Penha. O segundo âmbito é o âmbito familiar, pressupondo pessoas que sejam aparentadas entre si, por vínculos de consanguinidade ou afinidade. Desse modo, o irmão que comete violência contra a irmã, o filho contra a mãe, o neto contra a avó, né? Nesse caso também, o pai contra a filha. Avô contra a neta. Sim, esse caso também atrai a incidência da Lei Maria da Penha. É bom destacar que a mulher também pode ser autora de violência. Muito bem, mulher sim, causando violência a outra mulher. A filha contra a mãe, por exemplo. E se essa violência for baseada no gênero, né, também é possível incorrer nas disposições da Lei Maria da Penha. O senhor está falando sobre gênero, então, o senhor me permite perguntar, a mulher trans, ela é beneficiada pela Lei Maria da Penha? Sim. Sim. O entendimento doutrinário e jurisprudencial da atualidade é o de que a Lei Maria da Penha aplica-se à mulher trans. Por quê? Porque existe uma diferença entre o sexo, que leva em conta os aspectos biológicos, anatômicos, cromossomiais, e o gênero, que é a identidade autopercebida. Então, assim, popularmente se diz, a pessoa nasce, né, fisicamente de um sexo, mas biopsicossocialmente, ou melhor, psicossocialmente é do outro, né? Não há uma coincidência entre o aspecto biológico e o aspecto autopercebido. Muito bem. Pela uma lógica, então, a questão lógica mesmo, o homem trans, então, ele não seria beneficiado pela Lei Maria da Penha, não, pelo menos. Aí, assim, em tese não, até pelo fato de que, né, a autoidentificação como homem, né? Bacana demais, doutor. Vou fazer um rápido intervalo, conversa muito boa com o doutor Marco Antônio. Não sai daí, já já nós voltamos. Olá, voltamos para o terceiro e último bloco do Começo de Conversa, a sequência do nosso bate-papo com o juiz Marco Antônio Roberto, aqui pela UNEC TV, com transmissão pela TV Sistec Super Canal TV. Doutor, menor infrator. O julgamento, ele é praticamente feito no mesmo dia, muito rápido, né, esse julgamento, e por que é feito isso? Sim, porque os processos, né, da área da infância e da juventude devem ter prioridades, também são feitos prioritários, né, até mesmo em razão dos princípios que norteiam o sistema socioeducativo, né, o princípio da celeridade, o princípio da brevidade, da intervenção precoce.
Então, ocorrido um ato infracional, que nada mais é do que uma conduta praticada pelo adolescente que configura crime, infração penal, né, mas não chama infração penal, chama ato infracional, o processo tem um andamento célere. Então, inicia-se com uma representação, depois o adolescente é citado, é feita uma audiência de apresentação, logo na sequência vem a fase da defesa prévia, marca-se uma audiência de instrução e logo em seguida a sentença. Então o procedimento ele tem que ser mais sério do que envolvendo um adulto. É interessante, assim, quem não é da área, o cara comum, cidadão comum, né, fica pensando, por que o juiz manda prender esse menino aqui? O senhor está falando aí, tem todo o procedimento, né? Sim. E abre vista, e entra Ministério Público nisso, né? Tem toda uma série aí de atores, né, que participam desse processo todo. Né? Então, o juiz não pode mandar prender o adolescente porque ele é inimputável, né? Como eu disse, o adolescente não comete crime, não comete infração penal, ele comete ato infracional. Então, e aí sendo o ato infracional cometido mediante violência ou grave ameaça, outra hipótese, quando houver reiteração de atos infracionais graves, aí é cabível a internação, em que o adolescente fica privado da liberdade. Aqui em Caratinga, por exemplo, na região, na sua comarca, por exemplo, são quantos municípios aqui? 11 municípios. 11 municípios. Uma situação dessa, por exemplo, vai precisar de internar um menor infrator. Se interna onde? Tem instituição para isso? A legislação prevê que toda comarca deveria ter, mas aqui em Caratinga nós não temos. Tanto é que essa é uma luta nossa aqui da área da infância para conseguir a instalação, a criação de um centro de internação aqui na comarca. Muito bem. Então eles são enviados para outros centros, preferencialmente os mais próximos do domicílio, como Ipatinga, Governador Valadares, em alguns casos até mesmo para Belo Horizonte. E sempre sujeito à existência de vaga, né? Tem essa questão toda ainda. E essa medida socioeducativa, essa pena socioeducativa, o que é isso? Isso acha que funciona? A medida socioeducativa é a resposta estatal quando, após o devido processo legal, ficar comprovada a autoria do ato infracional. E que não seja caso de internação, por exemplo. Sim, assim, a internação também é uma medida socioeducativa que é a mais gravosa. Então ela não é bem ela assim, é uma retribuição, é uma resposta do Estado, mas ela tem que ter um viés mais pedagógico. Por quê? Porque o adolescente, isso a própria ciência, né, a psicologia, a psiquiatria, a antropologia, a sociologia, são uníssonas de que o adolescente é uma pessoa ainda em formação. Né, tem o desenvolvimento, não atingiu o seu plano de desenvolvimento. Então, assim, a adolescência é uma fase de transição da infância para a vida adulta. Então, existem conflitos, né, conflitos internos, e acaba... Eu fico ouvindo com alegria só falar em pedagogia, em educação, porque eu também acredito nisso, né? Mas eu não me desanimo, eu acho que o Brasil tem jeito e a saída é pela educação, mas é um trabalho muito penoso, muito difícil, né, doutor? Porque isso vem lá isso é colonial, né? Nossa herança ibérica, né? É uma sensação de que parece que cometer delito é uma coisa normal, quem comete, o outro que olha, é muito complicado isso. Combater mulher, quer dizer, você vê há quantos anos se fala nisso, quantos anos nós já temos da Lei Maria da Penha? 15 anos. 15 anos e todo dia assuntos, né, de notícia de violência contra a mulher, por ser mulher, é uma coisa muito complicada. Exatamente, a violência baseada contra o gênero feminino. E até fazer um parênteses, assim, com a pandemia os casos aumentaram. Eu que lido com isso diariamente, houve um aumento do número de medidas protetivas, né, de processos. Eu até entendo que pelo fato de as pessoas ficarem, né, o isolamento social aumenta o tempo de convivência, aumentam situações de estresse, muitas vezes decorrente até das dificuldades econômico-financeiras, então os ânimos ficam mais acirrados e
inevitavelmente acaba descambando para a violência. O senhor também é o juiz, é o responsável pela justiça eleitoral hoje, pela 71ª zona eleitoral, né? Uhum. E uma discussão muito grande no Brasil, que inclusive já foi rejeitado pela Câmara, mas a discussão continua, que é a questão do voto impresso e da insegurança que se fala, né, sobre a questão da urna eletrônica. O que o senhor pensa disso? Na minha opinião, né, respeitando quem pensa contrário, a insegurança existia quando o voto era impresso, era o voto de papel. Nunca ficou provado, não há prova cabal de que a urna eletrônica é insegura. Eu digo isso porque eu já trabalhei nas eleições de 2014 e 2016, né, em Conselheiro Pena e Januária, respectivamente. As urnas são auditáveis, a Lei 9.504 de 97, que regula, né, o processo eleitoral, dispõe que aos candidatos, partidos e coligações é possível fazer uma auditoria nas urnas, inclusive com auditores próprios, independentes. No dia da votação, antes de iniciá-la, a urna emite a chamada zerésima, que é um documento, é impresso, aí sim é impresso, dando conta de que nenhum voto foi computado. Então, assim, e além do mais, existem vários programas, vários dispositivos de segurança. Então, assim, na minha opinião, é uma farsa essa afirmação de que a urna eletrônica não é confiável, de modo que eu penso, né, que retornar o voto impresso seria um retrocesso. Muito bem. Nós estamos falando em educação, né, em andar para frente, né? Sim. Né? Não vamos começar retrocedendo em relação ao voto. Doutor, a conversa está muito boa, infelizmente o tempo é muito pequeno, a gente precisava de outro programa para conversar mais, mas só tem aí 1 minuto e meio para suas considerações finais, só vai se dirigir para essa câmera aqui, deixar o seu recado aí para os nossos telespectadores, os nossos internautas. Bem, eu quero agradecer aos telespectadores pela atenção, também ao professor Eugênio aqui pelo convite. E é importante que as pessoas conheçam, né, como funciona o Poder Judiciário. O juiz não é... As pessoas pensam que o juiz é aquele ser intocável que fica trancado no gabinete, julgando a vida das pessoas. De fato, é uma atribuição, mas assim, o Poder Judiciário tem que estar integrado com a sociedade. E assim, o fortalecimento do Poder Judiciário é um dos pilares da democracia, né? Sem um poder judiciário forte, independente, nós não temos democracia. Sempre bom lembrar, eu digo isso pelo fato de que nos últimos tempos estamos vendo assim, uma campanha de desmonte do poder judiciário, visando enfraquecimento. Enfraquecer o judiciário é comprometer a própria democracia. Muito bom, doutor. Muito bom recebê-lo aqui, muito obrigado por ter conseguido tempo na sua agenda, né, para estar conosco aqui na bancada. Começo de conversa, a UNEC TV está sempre à disposição de vocês, muito obrigado. Começo de conversa vai ficando por aqui. Agradeço ao juiz doutor Marco Antônio Roberto pela presença em nosso programa e a todos vocês que nos acompanharam. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.